Segundo o Cuminato, as equações parabólicas são equações de evolução. Mas o que isso viria a significar? Aí significa que as equações parabólicas, elas modelam fenômenos que passam por transformações com o tempo, ou transformações no tempo. E, geralmente, essas transformações são irreversíveis. E, com isso, logo, podemos dizer que elas têm um caráter temporal, e que se distingue de demais equações. Um exemplo prático disso, que foi exemplo utilizado no meu PIBIC, foi a equação da difusão do calor, que, como é possível observar, é a equação 1. Os objetivos do PIBIC são apresentar ferramentas matemáticas utilizadas no estudo dos elementos do método das diferenças finitas de equações diferenciais, além de compreender a modelagem matemática através dos métodos das diferenças finitas. Primeiramente, é necessário, ao começar a falar da metodologia, é necessário mostrar que, para começar essa modelagem, foi utilizado o software Python, que é um software de código aberto, um software gratuito. E para melhor compreensão do aluno, minha melhor compreensão, eu utilizei o PyCharm, que utiliza o código do Python, só que tem uma praticidade mais simples, ele é mais fácil de uso. E, como já é do meu TCC, foi o decidido uso dos métodos das diferenças finitas, em conjunto com a equação da difusão do calor, que é uma equação bem representativa, e ela compreende os temas abordados no PIBIC. Em primeiro lugar, o método de diferenças finitas consiste na reformulação do problema contínuo em um problema discreto, onde ele utiliza fórmulas de diferenças finitas, diferenças que têm um tamanho especificado sobre uma malha. Como já foi apresentado nos primeiros slides, a equação do calor está abaixo. E eu agora vou descrever um pouquinho sobre ela. Esse D que os senhores estão observando é o coeficiente de difusão. É um coeficiente intrínseco de todos os materiais. Todo material existente possui seu próprio D. E esse D independe de fatores como tamanho ou massa. Ele é exclusivo dos materiais. Prosseguindo. Uma solução numérica simples no domínio da unidade quadrado, ou seja, em uma malha quadrada com elementos unitários, onde x vai ser menor ou igual a 0 e menor que 1, maior ou igual a 0 e menor que 1, e y da mesma forma, conseguimos nos aproximar dessa derivada, que depende de xy e de t. No caso, a derivada uzão depende de xy, e xy depende de t, já que é uma equação discreta. E, inserindo a aplicação das diferenças finitas, nós geramos a equação 2, que é a equação que descreve em uma derivada simples. E, portanto, o que se torna relevante para a gente é o estado do sistema no tempo n mais 1. Pois o estado inicial nós já compreendemos, nós conhecemos o estado inicial. E ele pode ser calculado, obviamente, através do estado inicial, usando a equação 3, que é uma simplificação da equação 2. Eu irei voltar para que fique um pouquinho mais simples para os senhores. Como é possível ver na equação 2, foi apenas movido alguns termos para que ficasse apenas o termo n mais 1, que é o termo de maior relevância para nós, para a modelagem. Para que ficasse possível a realização da modelagem, nós fizemos uma busca de várias questões pré-existentes em sites que falavam desse tema. Então, nós coletamos esse questionamento e resolvemos aplicar devido à facilidade e à visibilidade dele.
que é o seguinte: considere a equação de difusão aplicada em uma placa de metal, inicialmente na temperatura T cold ou T frio, com um disco de tamanho especificado que seja na temperatura T hot ou T quente. Inicialmente, eu quero que seja compreendido que essa placa metálica ela pode ser considerada infinita, já que o tamanho do disco é muito pequeno. Isso é essencial para que seja possível entender a modelagem. E o código abaixo, ele aplica a fórmula 3, para acompanhar a evolução da temperatura da placa, ou seja, através da fórmula da equação 4, nós conseguiremos visualizar a evolução da difusão da temperatura da placa no tempo. E essa equação também serve para mostrar o tempo máximo que podemos permitir sem que o processo se torne instável. Aí está o código utilizado. Nesse código, vamos extrair as informações principais para que seja possível compreender os resultados obtidos. Primeiramente, como foi dito, o tamanho da placa está em milímetros e é pequeno. Tem 10 milímetros, ou seja, 10 milímetros de diâmetro. Os intervalos escolhidos nas direções foi de 0,1. Considerando que a placa tem 10 milímetros, é uma boa medida, não sendo nem tão pequena e nem tão grande. Ela consegue compreender bem o que nós desejamos. E o nosso D escolhido do cobre, nós escolhemos dois materiais, um metálico e um cerâmico, e no código está o material metálico, que tem uma difusividade alta, como é esperado de um metal. As temperaturas, escolhemos temperaturas altas, para que também tivesse uma boa visibilidade, que é a temperatura de 300 Kelvin e de 700 Kelvin. Abaixo nós podemos ver as derivadas, a derivada de dy, dx, e considerando também a derivada do tempo, que é a fórmula 4, a equação 4. E também as condições iniciais, mostrando o anel do raio interno, a largura dr centrado, e assim sucessivamente. Foi escolhida uma quantidade de 101 passos, ou seja, a equação foram feitos 101 passos para toda a placa, toda a questão do tamanho da placa, e com a saída de 4 figuras. Logicamente, nós colocamos mais figuras para gerar um GIF, mas com 4 figuras também é possível ter uma boa visualização da passagem da difusividade da temperatura no tempo. E, como foi dito, escolhemos dois materiais, cobre com D de 117 e gesso com D de 0,47. Como vocês podem olhar no GIF, é possível a percepção da diferença em que um leva para chegar na mesma temperatura do que o outro. O cobre usa pouco mais de 2 segundos, enquanto o gesso passa dos 500 segundos para chegar no mesmo resultado. Perdão, 500 milissegundos. E por que isso acontece e por que é importante? Se torna importante quando a gente olha para a área de materiais. É sempre bom a gente saber o quanto o material ele ganha energia e perde energia. Isso acontece, primeiro, devido à quantidade de elétrons livres que o metal possui, o que facilita e muito a capacidade de receber e de transmitir temperatura. E no caso do gesso, obviamente, ele é um material cerâmico, que é um material isolante. Por isso, obviamente, a passagem da temperatura é muito mais difícil. E como foi visto, a equação de difusão, em conjunto com o método de diferenças finitas, consegue modelar com perfeição a transferência do calor. Ou seja, ela consegue mostrar muito bem a transferência do calor por condução, que é o que foi representado. E, como eu já disse, temos que ressaltar que a questão usada para modelagem é simples. É uma questão bidimensional e por condução. E, como foi dito, outra aplicação possível para esse método seria uma calha parabólica, mas deixando claro que esse é um problema mais complexo, visto que uma calha não é um sólido geométrico comum. As referências